O nazismo é de direita ou de esquerda? Antes de responder isso, vamos a um breve histórico dos conceitos de direita e esquerda. Essa divisão começou durante a Revolução Francesa. Após o início da Revolução, uma Assembleia Legislativa foi formada e foi dividida basicamente em dois grupos, ambos contrários ao absolutismo monárquico vigente até então. Os girondinos, defensores de uma monarquia parlamentar, e os jacobinos, defensores de uma república e da execução de Luís XVI, que era o monarca da época. Os girondinos se sentavam à direita na Assembleia e os jacobinos à esquerda. Daí surgiu a divisão entre direita e esquerda. Acontece que de lá para cá, esses conceitos se transformaram totalmente, e hoje não existe uma definição oficial do que seria ser de direita ou ser de esquerda. E cada cientista social usa sua própria métrica para classificar uma pessoa, uma ideia, uma política ou um regime como sendo de direita ou de esquerda. Se você conversar com 10 especialistas, você encontrará 10 definições diferentes. Então, antes de responder se o nazismo é de esquerda ou de direita, eu vou dar a minha própria métrica para fazer essa classificação. E você me diz aí nos comentários se concorda com ela. Lembrando que essa não é a classificação oficial de direita e esquerda, até porque isso não existe, mas é a minha maneira de classificar. Então é assim, imagine uma linha reta na horizontal, onde na extrema esquerda dessa linha está o coletivismo absoluto, onde não existe nenhuma individualidade e todos são um mero meio sacrificável pelo fim último, que é o Estado. Uma verdadeira colmeia humana. E na extrema direita está o individualismo absoluto, onde não existe Estado e todo o território do globo está dividido em propriedade privada, inclusive rios, oceanos, florestas, etc. E a grande maioria das pessoas está próxima ao centro. Umas mais à esquerda, outros mais à direita, mas longe das extremidades e próximos ao centro. Eu estou aqui. Logo, a minha divisão é entre coletivismo na esquerda e individualismo na direita. É claro que é uma maneira simplista de classificar, mas esse é exatamente o objetivo, até porque isso são apenas rótulos. Outra maneira interessante de classificar é essa aí que você está vendo aí na tela. Eu encontrei no Google. É uma maneira menos simplista de classificar espectros políticos e mais interessante. Mas enfim, continuando com a minha. Na extrema direita estariam os libertários anarcocapitalistas, embora eles mesmos não concordem com essa classificação. E na extrema esquerda estariam os comunistas, os socialistas, as teocracias islâmicas, os fascistas e, é claro, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido como Partido Nazista. Todos regimes coletivistas, onde tudo está no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado, como disse Mussolini. As únicas diferenças entre o nazismo e o socialismo é que, enquanto os socialistas defendiam uma revolução mundial, como pedira Marx, trabalhadores de todo mundo, univos, os nazifascistas defendiam o socialismo em um país só. Por isso eram chamados de nacional-socialistas. Entretanto, uma curiosidade é que, após a morte de Lenin, que foi o principal líder da Revolução Russa, uma luta ideológica aconteceu entre Stalin e Trotsky. Stalin defendia o socialismo em um país só, assim como Hitler e Mussolini. E Trotsky defendia a teoria da revolução permanente, que consistia em uma revolução contínua e internacional. Stalin saiu vencedor e exilou e posteriormente mandou matar Trotsky. No entanto, após o exílio de Trotsky, Stalin começou a financiar revoluções ao redor do mundo, principalmente durante a década de 30, inclusive no Brasil, com seus agentes Luiz Carlos Prestes e Olga Benário e a sua fracassada intentona comunista de 35. Mas isso é assunto para outro vídeo. Ou seja, a briga entre os dois era só uma briga pelo poder mesmo, e os dois defendiam a Revolução Mundial no final das contas. Então, recapitulando, o nazifascismo é nacional-socialista e o socialismo é internacional-socialista, mas ambos defendem o mesmo sistema econômico. Como disse Mises sobre o nazismo, os sistemas socialistas alemão e russo têm em comum o fato de que o governo
tem total controle sobre os meios de produção. Ele decide o que deve ser produzido e como. Ele distribui para cada indivíduo uma parte dos bens de consumo para o seu consumo. O padrão alemão difere do russo no sentido de que, aparente e nominalmente, mantém a propriedade privada dos meios de produção e mantém a aparência de preços, salários e mercados nominais. No entanto, não existem mais empreendedores, apenas gerentes de lojas. O governo, não os consumidores, dirige a produção. Isso é socialismo com aparência externa de capitalismo. Alguns rótulos da economia de mercado capitalista são mantidos, mas eles significam algo completamente diferente do que significam em uma economia de mercado genuína. Um escritor que foi profundamente influente dentro do partido nazista, embora ele mesmo não tenha sido nazista, foi Oswald Spengler. Ele publicou 2 livros que foram muito influentes. Decadência do Ocidente, publicado em 1918, pouco antes da fundação do Partido Nazista, onde ele critica o capitalismo liberal e a democracia. E Prussianismo e Socialismo, publicado em 1920, onde ele defendia a organização da produção e da comunicação pelo Estado, e defendia que todos deveriam ser servos do Estado. Ele influenciou, além de Hitler, outra voz muito importante dentro do partido, Joseph Goebbels, que também sentia um profundo ódio pelo capitalismo e pelo dinheiro, que para ele era a origem de todo o mal. Outro escritor que influenciou profundamente o partido nazista foi Arthur Müller, se é que é assim que se pronuncia esse sobrenome. Escreveu em 1923 a obra O Terceiro Reich, título que acabou se tornando um slogan de campanha para o partido nazista. O primeiro Reich seria o Sacro Império Romano-Germânico, iniciado no século X com Otto I. O segundo Reich seria o Império Alemão, iniciado em 1871, sob a liderança de Otto von Bismarck. E o terceiro Reich seria o nacional-socialismo, sob a liderança de Hitler. Müller tinha como seu principal inimigo o capitalismo liberal, e seria, segundo ele, a morte das nações. E ele se dizia socialista, porém ele dizia defender o tipo correto do socialismo, que não era o marxista. Segundo Müller, não existe cultura universal. Logo, não existe conjunto universal de interesses, nenhuma forma universal que o socialismo possa adotar. O socialismo deve ser nacional, enraizado no contexto histórico característico de cada cultura. Cada povo tem seu próprio socialismo. Não existe socialismo internacional. O socialismo começa onde o marxismo termina. Portanto, o partido nazista se voltou contra o marxismo porque não era nacionalista, mas não contra o socialismo como um todo. Apenas defendia uma vertente diferente de socialismo, o socialismo nacionalista. Tanto é assim que tanto o Partido Social Democrata quanto o Partido Comunista e o Partido Nazista na Alemanha disputavam votos entre os mesmos eleitores, principalmente eleitores mais jovens. E já no fim da década de 20, era comum ver estudantes usando a suástica. Eles se viam como rebeldes lutando contra o sistema corrupto que lhes fora imposto pelo Ocidente capitalista, estrangeiro e liberal. Hayek escreveu que durante a década de 30, muitos professores universitários viam os estudantes ingleses regressarem da Alemanha sem saber ao certo se eram comunistas ou nazistas, tendo apenas a certeza de que odiavam a civilização liberal ocidental. No entanto, foi a civilização liberal ocidental, liderada pelos Estados Unidos, que reconstruiu a Alemanha após a guerra, com o Plano Marshall. Já o pedaço da Alemanha que ficou sob controle soviético, a Alemanha Oriental, ficou em absoluta miséria, e o governo teve até que construir um muro para evitar a fuga da população do paraíso socialista. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Agora eu gostaria de fazer uma comparação entre os 25 pontos do Partido Nazista anunciados por Hitler em 1920 e sua incrível semelhança com a doutrina marxista. Então vamos lá. Item 10. Trabalho obrigatório para todos, como foi defendido também por Marx em seu Manifesto Comunista. Item 11. Abolição de rendimentos não adquiridos com o trabalho, como o aluguel, por exemplo. 13. Nacionalização de indústrias. 14. Divisão dos lucros de todas as indústrias. 15. Previdência estatal. 16. Comunalização imediata de grandes depósitos.
17. Desapropriação de terras e reforma agrária. 18. Eliminação daqueles que não contribuem para o interesse geral. Leia-se interesse do partido. 19. Substituição do direito romano, que segundo eles serviam a uma ordem capitalista. 20. Educação estatal. 21. Proibição do trabalho infantil e obrigação da ginástica para jovens. A proibição do trabalho infantil também foi defendida por Marx. 22. Serviço militar obrigatório. 23. Proibição das fake news e controle de imprensa. Esse item parece familiar? 25. Centralização do poder no partido. Eu não citei aqui os itens antissemitas, pois o foco aqui era mostrar a incrível semelhança dos 25 pontos do Partido Nazista com a doutrina marxista. Outro argumento comum para quem gosta de classificar Hitler como de direita é de que ele era conservador nos costumes. No entanto, é importante lembrar que a esquerda raiz, por mais que fosse revolucionária, assim como Hitler era revolucionário também, era conservadora nos costumes. A esquerda moderna é que se transformou, pois a raiz era conservadora nos costumes. E o último argumento que eu gostaria de rebater é a questão militar. Hoje em dia no Brasil se tem essa ideia absurda de que regimes militares são de direita, por conta da experiência recente do Brasil, onde o regime militar era anticomunista. Ora, todo regime socialista é uma ditadura militar. Até porque, como você vai escravizar toda a população de um país sem uma repressiva força militar, não é mesmo? Benito Mussolini foi outro que lutou a vida toda contra o capitalismo liberal e se tornou diretor do jornal do Partido Socialista Italiano Avanti, até que abandonou o socialismo marxista e abraçou o nacionalsocialismo, fundando e liderando o Partido Fascista. Portanto, o nacionalsocialismo é simplesmente uma dissidência do socialismo tradicional. Mas não é a única dissidência. Desde o início, o socialismo se dividiu em diferentes vertentes, como os utópicos, os marxistas, os anarquistas, os sindicalistas, enfim. Porque só o nacionalsocialismo foi colocado do lado oposto. E a outra diferença entre o nazismo e o socialismo, além da questão de nacional e internacional, é a questão racial. Os nazistas acreditavam na superioridade da raça ariana. Além disso, eram antissemitas e culpavam os judeus pelos problemas internos do país. Esses são então os dois pontos que diferem os nazistas dos socialistas: o nacionalismo e o antissemitismo. Se bem que boa parte da esquerda atual é nacionalista também. E boa parte da esquerda atual é antissemita também. Acho que não tem diferença nenhuma entre um socialista e um nazista no final das contas. Hitler era anticapitalista, promoveu campanhas de desarmamento para povos que ele perseguia, como judeus, eslavos, entre outros. Era vegano, antissemita, ou seja, ele era praticamente um militante do PSOL. E para aqueles que gostam de associar o nazismo com o cristianismo, deixarei um link na descrição do vídeo sobre o ocultismo nazista. Bom, então é isso. Espero ter respondido a pergunta. O nazismo, na minha opinião, é de extrema esquerda. Eu compreendo que muitas pessoas o classificam como sendo de extrema direita. Só não compreendo colocarem nazismo e a União Soviética em polos opostos, já que foram regimes extremamente semelhantes. Ambos regimes do planejamento central e antimercado. Se o nazismo tinha a SS e a Gestapo, a União Soviética tinha a Tcheca e a NKVD. Se os nazistas tinham campos de concentração como Auschwitz, por exemplo, a União Soviética tinha o arquipélago Gulag, que eram campos de concentração para punir inimigos do regime. O nome deriva de kulak, que era um apelido pejorativo usado pelos soviéticos para se referir aos proprietários rurais, classe que eles odiavam. Mas esses campos soviéticos não eram só usados para punir inimigos do regime, mas também como mão de obra escrava. Muitos desses campos eram instalados justamente onde o regime precisava de mão de obra barata. Pessoas eram presas sem o devido processo legal por crimes inventados e enviadas para esses campos, para trabalhar em projetos de infraestrutura e exploração de recursos naturais para o regime.
Se os nazistas tinham o Ministério da Justiça do Reich, os soviéticos tinham as troikas, que eram tribunais de exceção, usados para reprimir inimigos políticos. Se os nazistas tinham o Reichskulturkammer, os soviéticos tinham o Gossisdat, que eram órgãos de censura, propaganda e controle da cultura. Se os nazistas tinham o RAD, os soviéticos tinham o Komsomol, que eram órgãos de doutrinação ideológica em prol do regime. Enfim, semelhanças demais para serem colocados em polos opostos. Bom, então por hoje é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like se gostou, se inscreva no canal. E se você acha que o nazismo é de direita, deixe aí nos comentários seus argumentos de por que você acha isso.